Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas. Vamos falar hoje aqui no canal Abia Yala 473, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Vamos falar sobre o grande desastre climático ambiental, um dos maiores que se tem conhecimento na história do Brasil e talvez na história desse continente denominado de Américas, ou das Américas, que se tem por conhecimento até os dias atuais. Trata-se de uma obra em PDF, que vai ficar inclusive aqui na descrição do vídeo, para conhecimento geral dos nossos seguidores, dos nossos inscritos, inscritas no canal. É uma obra fundamental que trata principalmente não apenas da questão da cidade engolida pelos desejos de lucro, de afiançamento de poder, sino e ademais é, uma forma de deixar como registro algo que deve ser inesquecível para a população brasileira e para todos os povos, que trata especificamente da, de um dos maiores desastres citadinos, né? Ou seja, dentro de uma capital de estado, dentro de uma das cidades importantes, como é a cidade de Maceió, no estado de Alagoas, né? Esse texto escrito eh, por pessoas ligadas, né, a tratar do assunto climático-ambiental a partir dos fundamentos, das fundamentações científicas sobre esse terrível, esse nefasto eh, empreendimento que começaram, inclusive, desde os anos 90 até os dias atuais, para extrair a tal de sal-gema, né? Esse texto é escrito por Natália de Almeida Levino, Marcele Elisa Fontana, um texto de 174 páginas, trata da discussão inicial, né, que começa, inclusive, no segundo decênio desse século, e que em 2023 foi publicado e está, inclusive, em muitas, para quem quiser comprar o livro, está em muitas plataformas para que os leitores, as leitoras consigam adquirir o livro. Está em muitas plataformas de vendas de livros pela internet, mas eu vou deixar esse PDF para conhecimento geral dos leitores, das leitoras do nosso canal, né? Nós acreditamos que o canal está fazendo um trabalho específico dentro do âmbito didático, pedagógico, para explicar para as pessoas comuns de que trata a questão climática ambiental, que vai muito além das questões jurídicas, legislativas, políticas. Trata-se também de ter uma consciência política, de ter uma consciência cidadã respeito a atribuições, sem nenhum tipo de consulta para os povos, sem nenhum tipo de eh, inescrupuloso, né? Essa decisão inescrupulosa de alterar o subsolo a fim de extrair riquezas sem pensar em vidas humanas e mais do que humanas, é o que contempla, em sentido geral, o que contempla, em sentido geral, o texto, né? E é um texto que é baseado, inclusive, em
testemunhos diretos dessas 60 mil famílias dos bairros de Mutange, Bom Parto, Bebedouro, Pinheiro e parte do Farol, e também a cidade em si, em sua totalidade, né? A capital do estado de Alagoas é uma das capitais que pode, inclusive, com o passar do tempo, desaparecer como cidade, como solo, como plataforma de solo. O que é o solo? O que é a superfície por onde nós caminhamos, vivemos e também fazemos nossas vidas, né? Tudo confirma que a extração de salgema operada pela Braskem produziram, no fundo da terra, cavernas sinistras que desestabilizam o subsolo dos bairros, né? A Braskem identificou 14.536 propriedades na área afetada. Essas 14.536 propriedades, a gente não tem que ver apenas como propriedades, como habitat, como espaço de vivência, de convivência, de experiência de vida. Esse solo, esse solo e esse subsolo desestabilizado também promove outros tipos de responsabilidades de parte dos governos estadual, federal, municipal, que é justamente ter uma proporção, uma proporcionalidade entre o extrativismo e os impactos diretos que sofre tanto o ambiente da cidade como também as pessoas e todos os seres vivos que estão dentro dessas áreas e que já técnica cientificamente já foi comprovado já há muitos e muitos anos que era impossível extrair salgema, já que pela qualidade do solo aconteceria o que de fato aconteceu, que é o derrumbamento geral do solo, com a queda das casas, com as famílias afetadas, que até hoje, nesse momento que nós aqui no canal Abiaiala estamos falando sobre isso, essas famílias ainda não recuperaram sua dignidade humana em termos de moradia. Esse desastre industrial que gerou vários e ainda gera vários impactos, como o encerramento dessa atividade de empresas locais, do comércio local, redução de lucratividade das próprias empresas que estão em torno e que trabalham, inclusive, como empresas terceirizadas da Braskem, a ambiência psíquica dessas pessoas, devido ao despejo de suas residências e à modificação estrutural do ambiente, é, são situações que precisam ser, inclusive, muito mais do que refletidas, precisa de um plano de ação, de um organograma, para que essas famílias tenham realmente suas vidas de volta e suas residências, principalmente seus lugares de moradia, certificadas pelo próprio governo do estado do Alagoas e também pelos técnicos, pelos cientistas, por todos aqueles que fazem, inclusive, laudos técnicos para ver se realmente é possível extrair riquezas do subsolo sem comprometer o meio ambiente, sem comprometer vidas humanas, sem comprometer a ambiência toda dessa vivência, dessa experiência que nós temos aqui nessa curta vida e nessa nau que chamamos de terra, que alberga e que é a única casa que nos alberga também a todos, a todas e a todos, né? Fragoso, um dos pesquisadores também, um dos cientistas, inclusive tem uma ampla bibliografia para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. O desastre ambiental em curso afeta 14 hectares da Laguna Mundaú, que encontram-se até hoje, até o momento, interditados. A destruição de 5 bairros tradicionais e o patrimônio histórico da cidade. Ali se perderam ruas, praças, infraestrutura elétrica, água, encanação de gás. Foram extintas 10 linhas de ônibus, como também o trilho, o VLT, para veículos leves.
laços e conexões sociais foram rompidos, como também toda uma história e cultura que ali residia. A ausência de dados oficiais que possam nortear pesquisas e discussões tem limitado estudos mais aprofundados. Os órgãos públicos têm poucos dados e grande parte das informações produzidas e geradas pela Braskem até fica um ponto final aqui, um ponto de segmento, mas a Braskem, que esteve inclusive na COP26, estava como se fosse o porta-voz de uma organização, de um evento, na qual resultou em vergonha internacional para o Brasil, né? O conceito de desastre, tal como está definido nesse texto, está relacionado com uma grave interrupção de um funcionamento de uma comunidade, de uma sociedade, porque causando perdas, impactos, essa é a capacidade de uma sociedade inteira se ver afetada e de muitas vezes não saber lidar com a situação. Os desastres não devem ser enquadrados como instâncias singulares de crise, entre aspas, mas sim entendidos como compostos, interconectados com histórias sociais, com histórias reais, com uma micro-história, diria, né? Uma vez que o próprio desastre constitui a ruptura da dinâmica social já existente, mostrando o limite ou os limites de uma determinada rotina e a necessidade de uma nova construção de uma nova dinâmica social. A legislação brasileira, a partir do glossário da Defesa Civil Nacional, define desastre como sendo resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ou ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos e sociais. Um desastre pode, então, provocar impactos ambientais, econômicos e sociais, causando prejuízos às pessoas, ao patrimônio, ao ambiente, aos bens coletivos e individuais, além de ampliar a demanda pelos serviços públicos, podendo até superar a sua própria capacidade de atendimento, né? Então, aqui o texto fala sobre isso, e aqui, por exemplo, com esse embargo técnico-científico, aqui ele mostra algumas das possibilidades de desastres, né? Natural e súbito, quando são calamidades, com chuvas torrenciais, terremoto e furacão. Natural e lento, pragas como seca e epidemias. Antropogênico e súbito, ações destrutivas como ataques terroristas, golpes de Estado, acidentes industriais. Antropogênico e lento, crises com as políticas e sanitárias, né? Então, aqui tem uma avaliação de como são os desastres, sabendo que a maior parte dos desastres, tendo em conta, inclusive, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, são desastres antropogênicos. E pode-se dizer que já não são lentos, são desastres que estão avisando que, após uma longa escalada de violência contra o meio ambiente, contra a cosmosfera, como nós gostamos de definir a cosmosfera. Mais uma vez, eu vou explicar para vocês o que para nós, inclusive aqui como indígena, para nós a cosmosfera, ela é exatamente a junção entre todos os organismos, todos os elementos que compõem o céu e todos os organismos e os elementos que compõem a Terra, incluindo aquilo que nós denominamos como fundo da Terra, como vida geológica da Terra, sendo que, como a Terra ela não é plana, como falam os negacionistas, ela é redonda, ela é oval, aliás, ela é elíptica, a Terra é uma elipse. Então, o que para nós aqui nos foi ensinado como fundo da Terra, nada mais é do que uma similaridade com aquilo que nós denominamos de alturas, né? Aquilo que está lá em cima. Mas como a Terra tem seu movimento de rotação e translação, o que é vida geológica, ela pode ser nas alturas, e o que é a vida nas alturas podem ser também as profundezas biológicas, geológicas, termológicas,
da Terra. Não existe o alto e o baixo, o fundo e o que está acima, porque muitas vezes nesse movimento de rotação e translação, a Terra é simplesmente uma bola que ela vai se mexendo, ela vai girando, e os dois aspectos que foram definidos aristotelicamente, classificados a partir das classificações de Aristóteles em função do que é a Terra e do que são os seres vivos que estão nela, ela pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo ou de forma definida segundo a rotação e a translação da Terra, juntamente com o movimento do Sol e da Lua. Quer dizer, que aquilo que nós chamamos de subsolo pode estar nas alturas e aquilo que nós chamamos de céu pode estar também embaixo. Para nós que estamos na superfície, que estamos no solo, que parece que é um solo cristalizado, fossilizado, condensado, ela pode ser também, a qualquer momento, uma espécie de um pântano, onde tudo que está na superfície acaba ruindo e afundando nesse lama de areia, de terra, de pó, de fuligem, de cinzas. E isso foi o que aconteceu na cidade de Maceió, Alagoas, que até hoje a Braskem não tem se prontificado para definir os próximos passos que vão determinar, por fim, o fim da própria extração da sal gema, né? Aqui o texto apresenta atividades de gerenciamento de riscos e respostas aos desastres, né? Então, isso aqui, inclusive, pode servir para caracterizar quaisquer tipos de desastres, como, por exemplo, o desastre pluviométrico que aconteceu no Rio Grande do Sul. No entanto, o próprio governo, até hoje, e as instituições não têm feito absolutamente nada para preparar um plano de emergência, um plano de ação emergencial para atender as futuras pessoas, os futuros que podem vir sofrer quaisquer tipos de desastres ecológicos, ambientais, que devem desse movimento antropogênico lento, que é o movimento que se dá expressamente pela ação humana, impensada, inclusive ou mal projetada, e que em algum momento, talvez hoje, talvez o ano que vem, talvez daqui a 10 anos, talvez menos, talvez mais, vai comprometer a vida dos seres humanos e não humanos. Prova, mais uma vez, é um acontecimento não apenas no Rio Grande do Sul, com essas chuvas pluviométricas, mas também o que aconteceu no ano passado na seca tenebrosa que houve na região da Amazônia e também com as chuvas e as outras crises que estão acontecendo em vários lugares do mundo, incluindo o Afeganistão, a China, a própria Turquia, os calores sufocantes na Europa com temperaturas que superam os 50 graus centígrados, né? Em Maceió, a descoberta do sal-gema ocorre em 1941, quando o Conselho Nacional de Petróleo, a atual Petrobras, realizou diversas perfurações na região do mangue da Laguna Mundaú. Por meio de sondagens em busca de petróleo, encontrou um depósito de sal em sua forma mineral, numa mina localizada a 2.000 metros de profundidade. No deserto de Atacama, pessoal, se puxa-se água das profundezas da Terra a essa altura, a 2.000 metros de profundidade. Se vocês vão ver, por exemplo, os mapas que existem sobre o deserto de Atacama, no norte do Chile, vocês vão ver que muitas das cidades que estão lá, elas sobrevivem graças à perfuração para extrair água dos fundos, né, das profundezas da terra a partir da superfície do solo. Então, são 2.000 metros de profundidade, que é muito, né? E aqui, a 2.000 metros de profundidade, foi localizado essa sal-gema.
né? Tendo em vista o desinteresse por parte do Conselho Nacional de Petróleo na exploração de sal na área, em 1966 foi concedido ao empresário Evaldo Freire de Carvalho Luz, que após estudos geológicos começou com a extração do minério. Aqui existe um relato de um outro pesquisador, de Cianelli, que relata que nesta região foi levantada uma planta de produção de materiais como etileno e polietileno, sendo utilizados a partir da extração do hidróxido de sódio alusivo à eletrólise do sal gema. O sal gema é constituído em sua maior parte por cloreto de sódio, NaCl, apresentando em sua aparência característica como cor branca, formato cúbico e, quando apresenta impurezas, tende a obter uma variação em sua coloração, observando-se tons roxos, amarelos e rosa, sendo em ambas as formas salinas ou de jazidas, como no caso de Maceió são jazidas, no caso das salinas é o caso de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é a cidade do sal, que está sobre a superfície, né? E essas formas são induzidas num processo de purificação e refinamento, objetivando a refinação dos grãos, bem como a uniformização do seu tamanho. Um marco inicial que pode ser considerado o início da extração da sal-gema na capital do estado de Alagoas pode ser dado a partir da promulgação do decreto 59.356, de 4 de outubro de 1966. Tenhamos em conta que na década de 60, após o golpe de 64, foram os militares os que estavam comandando esse tipo de investigação, de pesquisa e de apuração para logo começar com a extração da sal-gema, né? E isto permitiu a extração do minério da cidade, descoberto por acaso a partir das sondagens da ANP, em busca de combustível fóssil na região da Laguna Mundaú. Foi também em 1966 que houve a fundação da empresa Salgema Indústrias Químicas Limitada, empresa que tempos depois explorou o minério na região em questão. Em 1974, uma década após sua fundação, foram iniciadas as construções importantes que exerceram influência no desenvolvimento urbano da cidade, como a construção da fábrica de cloro-soda, do campo de salmoura e do terminal marítimo. As pessoas que queiram fazer uma pesquisa mais aprofundada podem ir através do Google e descobrir geograficamente ou mediante um mapa físico essas localidades. E hoje que nós temos a inteligência artificial, pode ser inclusive a partir de satélites, vocês podem ver o tamanho do estrago, né? Aí foram incorporadas ilhas de aterros correspondente a 202 hectares, bem como também a criação do dique Estrada em 1982, sendo uma via com cerca de 5 quilômetros em sua extensão, construída às margens da Laguna Mundaú, tendo em vista as necessidades logísticas de escoamento da produção da empresa. Em 1977, teve início a produção comercial do cloro-soda e em 1979 entrou em operação comercial a produção de dicloroetano, enquanto que em 1981, com a produção de eteno, eliminou a necessidade de importar nafta para a produção de dicloroetano, descontinuada. Segundo Fragoso, outro pesquisador também, desde sua idealização, o polo cloroquímico de Alagoas recebeu restrições em decorrência da inadequada localização da empresa, que está em plena área urbana de Maceió. Houve várias controvérsias quanto ao local em que a Braskem foi instalada, tanto devido ao impacto ambiental de que foi alocada onde se encontrava anteriormente as dunas do Pontal da Barra, quanto aos processos realizados durante a exploração, pois ocorriam pequenos acidentes que causavam impactos à população que habitava os arredores. Os documentos e lauros não foram suficientes para impedir a instalação em área inapropriada.
parece que nós já temos essa leitura novamente em forma de repetição. Quando se fala em documentos e laudos que são insuficientes, volta-se tudo de novo para tentar ganhar tempo e assim aqueles que desejam extrair riquezas do subsolo tenham tempo também para impor legalmente as suas condições. Isso acontece hoje com a questão da exploração de petróleo na bacia amazônica. É causalidade ou casualidade? Bom, alguns motivos elencados, como a instalação em área de restinga, né, que é a área de manguezal, né, e a proximidade com as escolas, hospitais, bairros residenciais, entre outros. Né. Fica explícito o impacto causado pela instalação da Braskem no local com uma explosão que atinge um tanque de dicloroetano, com a reportagem realizada pela Gazeta de Alagoas em 1982, dizendo que houve pânico, com correrias, desmaios e choros por parte dos moradores e familiares dos funcionários da empresa. As ruas próximas à Saugema, embora chovesse muito em Maceió, ficaram movimentadas com o povo procurando abandonar suas casas. Apesar das ocorrências no primeiro polo instalado, em 1985, se inicia o plano de duplicação e expansão da empresa, além da construção de um novo polo da cidade de Marechal Deodoro, também no estado do Alagoas e bem perto da cidade de Maceió. Porém, esses planos só se concretizam e se iniciam realmente no início de 1986. Isso ocorre porque, devido aos acidentes decorrentes no Pontal da Barra, a população se movimenta para tentar impedir essa expansão, além de que os partidos políticos tomam parte quando há essa realização, já que a abertura do polo causaria grande impacto econômico na região. Durante todo esse processo de solicitação de duplicação e sua real efetivação, o estado de Alagoas possuía Divaldo Suruagi como governador, entre 1975 e 1978, e o segundo mandato entre 1983 e 1986. E ele foi o responsável por mediar e tentar resolver a situação gerada. Seu último feito com relação a esse assunto foi em 15 de novembro, quando adiou a decisão em relação à construção do polo de Marechal Deodoro para o início de dezembro, quando, devido a fatores políticos, como nova eleição em prefeitura, possuindo partido oposto e podendo interferir no processo que estava em andamento, o governo resolve autorizar a duplicação. Mesmo com todos os arranjos realizados pelo governo, o que se observa é que o projeto do polo cloroquímico não se consolidou no estado em decorrência da proximidade com outro polo instalado na Bahia, que dispunha de ampla e diversificada quantidade de matéria-prima local. Era o maior produtor de óleo e gás e do grande polo de Camaçari, que também é uma cidade totalmente destruída também, e onde as pessoas, em sua maioria, sofrem de disfunções respiratórias. Aqui já nós temos um histórico do desastre do afundamento dos bairros em Maceió, Alagoas. Em 3 de março de 2018, a cidade de Maceió registrou fortes chuvas e um tremor de 2,4 pontos na escala Richter, sentido principalmente no bairro do Pinheiro. Esses bairros ficam bem nas proximidades da região central de Maceió. Após esse evento, teve início um processo geológico de subsidência, ou seja, de afundamento. Esse termo subsidência hoje se está utilizando muito mais em função, inclusive, sobre os laudos técnicos científicos para a exploração de petróleo na bacia amazônica. Em junho de 2018, o Serviço Geológico do Brasil, através da Empresa de Pesquisa de Recursos Minerais, iniciou a investigação do fenômeno e verificou que houve uma espécie de desestabilização das cavidades provenientes da extração da salgema, ocasionando a movimentação do sal subterrâneo, a halocinese, provocando dessa forma a subsidência do terreno, ou seja, a halocinese foi a movimentação das placas que provocou o afundamento do terreno.
além da subsidência do terreno, as trincas no solo e nos edifícios da região. Por meio de estudos realizados pela CPRM em 2019, foi realizada a identificação, caracterização e cartografação das principais feições produzidas pelo processo de instabilidade do terreno, ação que ocasionou, dentre outras descobertas, a presença de 3 zonas distintas na área afetada de acordo com a intensidade de atingimento dado pela quantidade, abertura e persistência das trincas e rachaduras mapeadas. B. As 3 zonas foram distinguidas em alto, médio e baixo grau de intensidade. C. Áreas com alto grau de intensidade de feições de instabilização. D. Médio grau de intensidade de feições de instabilização do terreno, fissuras e trincas com direção principal. Em 2020, foi realizada a expansão da área a ser desculpada, como pode ser vista aqui na figura 2. Bom, aqui nós temos um mapa da setorização de danos e linhas de ações prioritárias. Aqui nós vemos toda essa região aqui, é a zona afetada. Olha, e não é pouca coisa. Se a gente for ampliar um pouco mais, veríamos que a situação é bem mais calamitosa do que nós pensamos ou pensávamos. Está vendo aqui toda essa região aqui é toda a região afetada, que inclui, inclusive, o próprio litoral da cidade, né? A própria orla, digamos assim, da cidade de Maceió, né? Então, nós vemos aqui a incidência do fator geológico causado pela Braskem, causado pela extração de sal-gema na cidade de Alagoas, né? Isso aqui de 2020, né? Então, esse texto está muito bem localizado em tempo, temporalmente, porque é uma situação que merece, inclusive, passar vistas novamente. E nós estamos fazendo um trabalho de não esquecimento desse tipo de situações, né? Porque as pessoas, às vezes, têm memória curta e esquecem dessas coisas aí. E também se esquecem dos políticos, como o senhor Lira, que hoje está no Senado, que é um dos que está dando continuidade no que tange à exploração de sal-gema e até o ponto de se achar uma espécie de Luís XIV do estado de Alagoas. Bom, continuando com o texto. Como medida de prevenção, os moradores e comerciantes residentes nos locais afetados foram realocados em outras partes da cidade, gerando dessa forma um desafio composto por várias implicações para a cidade no que diz respeito à mobilidade, estoque de imóveis no plano urbanístico, bem como a readaptação, tendo em vista a característica da reterritorialização e os impactos financeiros, né? Neste sentido, eu vou fazer uma observação ao termo reterritorialização, porque aqui você está fazendo uma remoção forçada por causa de um impacto ambiental provocado por um grupo de gestores desse sal-gema. Quando nós falamos, inclusive, desde o âmbito indígena, reterritorializar, nós estamos falando de retomar aqueles territórios que foram usurpados historicamente. Então, aqui essa observação vale para essa territorialização como uma remoção emergencial de famílias, de pessoas, de seres humanos e também de gatos, cachorros e outros animais para um lugar mais seguro. E isso tudo tem, ou teve, ou ainda tem, ou terá ainda impactos financeiros, né? Diante da complexidade, em 4 de dezembro de 2018, a Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência, sendo reconhecido pela União no dia 26 de dezembro. No dia 26 de março de 2019, logo após uma audiência pública, o município decretou calamidade pública. Olha quanto tempo se passou, desde os anos 60, passando pelos anos 90, para decretar algo que já muitos já sabiam, sobre o soterramento de bairros inteiros, de espaços da cidade inteiros, com todas as implicâncias
ambientais, psíquicas, emocionais, econômico-financeiras e tais, né? De acordo com a Braskem, desde 2018, vem contribuindo para que as autoridades públicas entendam o fenômeno geológico em Maceió e minimizem os efeitos sobre os moradores. Eu acho, desde esse ponto de vista, bastante hipócrita de parte da Braskem, porque eles já sabiam já que isso ia acabar no que acabou. A imprensa se utiliza desse discurso para convencer o leitor que ela possui um compromisso ético e socioambiental com a cidade e os moradores, porém que destoa da situação observada. Olha, parece que isso acaba também reiterando-se várias vezes, quando vem, não porque nós estamos, por exemplo, nós vemos as propagandas da Vale, né, que a Vale diz que tem um compromisso ecológico ou ético ecológico com os moradores, com as pessoas, com a comunidade, com os brasileiros, e resulta que a Vale é uma das que impulsiona os grandes desastres ambientais, como o que aconteceu no Vale do Jequitinhonha, em Mariana e em muitas outras localidades, até no Oceano Atlântico, passando pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em maio de 2019, a mineradora parou a extração de sal-gema em Maceió e paralisou temporariamente a fábrica de cloro-soda em Pontal da Barra. Em seguida, retornou sua produção, agora importando matéria-prima do Chile. Olha que interessante. Quer dizer que no Chile também existem esse tipo de exploração predatória e da qual também os governos não querem tomar partida, né? A empresa contratou estudos independentes no Brasil e no exterior para ampliar a análise dos fenômenos geológicos. Os relatórios técnicos produzidos pelo Serviço Geológico Brasileiro comprovaram a relação da extração do sal-gema pela empresa Braskem com a subsidência dos bairros, ou seja, com o afundamento do terreno. Segundo Galindo, os grandes afundamentos nas áreas das minas refletem diretamente no seu entorno. Em 2019, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Mudança foi criado como uma estrutura de apoio para os residentes, desde a preparação da mudança até o pagamento da compensação, né? Essa palavra que é bastante dúbia, né? Em dezembro de 2020, o Ministério Público Federal e a Braskem, com a participação do Ministério Público do Estado de Alagoas, assinaram um acordo de reparação socioambiental. O acordo prevê medidas para mitigar, reparar e compensar os impactos do desastre do Pinheiro, Montange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. A recuperação sociourbanística planejada para os bairros foi concebida com foco na melhoria da mobilidade urbana e na compensação social, além da preservação do patrimônio histórico e cultural. Também contemplou a estabilização dos poços de sal, de rocha desativados e o monitoramento dos fenômenos geológicos e eventos de subsidência nos próximos anos. O programa foi encerrado em janeiro de 2023, segundo os dados da própria Braskem, no mesmo ano, foram apresentadas 18.933 propostas aos moradores. Do total de propostas apresentadas, 17.800 já foram aceitas. Para comerciantes e empresários, foram apresentadas 6.045 propostas e 5.008 já foram pagas. A gente teria que ver quais foram essas propostas e se, de fato, faz esse jogo da compensação. Apesar das altas taxas de aceite pelos grupos afetados, percebe-se um descontentamento. Bom, e aqui já está contestando a minha premissa. Há um descontentamento destes pela forma com que o acordo foi criado e os parâmetros estabelecidos pelo programa de compensação. Nas redes sociais é frequente a reclamação e a insatisfação, apoiado pela ausência de divulgação do caso pela grande mídia e das incertezas do futuro da região desocupada. Com base no exposto neste capítulo, pode-se concluir que o desastre ocasionado pela extração irregular de sal-gema em Maceió, que tem origem na ação humana, por meio da atividade industrial,
pode ser classificado como de origem antropogênica, súbito e com grande intensidade dos danos e prejuízos provocados. Enfim, essa aqui é uma das partes que eu queria mostrar para vocês, né? Já tem as referências para quem quiser, inclusive tem o relatório da Braskem, que eu já tenho também, eu posso colocar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, apesar de não ter lido, mas vale a pena para quem quiser ler, quem quiser se aprofundar sobre o tema e chamar a atenção do poder público, dos poderes, dos três poderes, para que os códigos de mineração tenham que ser modificados. Inclusive, hoje, conversando com um amigo lá do norte do país, ele estava me falando exatamente que a gente precisa aqui, como canal, começar a mostrar as brechas do código de mineração. O código de mineração que o Brasil tem, além de ser um código que foi feito apenas entre empresas, entre aqueles que desejam lucrar, às custas de uma matéria-prima para servir de modelo de exportação e de ganhos estratosféricos, eles nunca apontam, o próprio código de mineração não aponta para os possíveis impactos que pode vir acontecer e sobrepor a vida dos seres humanos, dos não humanos, aquém e além dos interesses socioeconômicos, não se sobrepõe à vida humana, à vida dos seres vivos da cosmosfera. Isso precisa urgentemente, porque sai ano, sai governo, entra governo, e ninguém toca no assunto. Hoje se fala muito sobre o Código Florestal, que foi modificado de forma nefasta na época da ex-presidenta Dilma, assinado pelo atual deputado, se não me engano, Aldo Rebelo, e ninguém fala sobre o código de mineração. Precisamos abrir os livros, as páginas desses códigos e fazer uma interpretação a mais didática possível para fazer entender às pessoas que esses códigos, florestal, código de mineração e outros existentes que tratam sobre as questões das riquezas das nações, que inclusive esse termo, matéria-prima, commodity, riqueza do solo, ele devém de um discurso do século XIX, inclusive tem um livro que eu já falei para vocês, escrito por Adam Smith, o escocês, que escreveu Natureza e Causa da Riqueza das Nações, e que a partir de então, os grandes grupos econômicos, a partir de todo o modelo de industrialização, da segunda revolução industrial, que acontece também na Inglaterra, a primeira também acontece na Inglaterra, é a partir daí que se fundam as bases de um modelo de extração predatória que causa esses graves impactos e que hoje, inclusive, já estamos no ponto de não retorno com o grande colapso climático ambiental que está acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo, para não dizer no planeta como um todo, né? Então, o texto tem são vários artigos escritos por várias pessoas aqui que, inclusive, se dedicam a pesquisar sobre esses assuntos que têm a ver com essa forma antropogênica de perceber as riquezas apenas como para fazer um grande PIBão, como fala o atual ministro, nós temos um PIB melhor do que o Canadá, melhor do que a Alemanha, melhor do que a França, mas a qualidade de vida dos brasileiros, das brasileiras, de todos os povos que reúne esse grande bojo de povo brasileiro, a qualidade de vida está sempre, sempre, e eu quero que prestem muita atenção nisso, sempre está por um triz, sempre vai estar e estará por um triz enquanto não mude essas formas de perceber algumas fontes que podem vir ser de coadjuvante para geração de energias, mas se não há uma visão, digamos assim, mais suscetível com o pensamento de uma humanidade que precisa se manter incólume para ela ter uma vida, uma qualidade de vida. Qualidade de vida é uma coisa que nunca ouvimos falar de quaisquer governos que estejam.
Nunca se fala em qualidade de vida, sempre se fala numa quantificação das riquezas, do que existe aqui, do petróleo, do gás, do minério, mas não se fala sobre a qualidade de, de vida dos seres humanos que moramos nela, moramos sobre a superfície do solo desse planeta, e muito menos se toma em conta que existem uma série de seres vivos, uma multiespécies de seres vivos, que eles estão interconectados com a vida humana, inclusive daqueles mesmos que exploram as riquezas do subsolo. Então, precisamos urgentemente pensar repensar modelos distintos de exploração econômica, de exploração dos mal denominados recursos naturais, porque, inclusive, é a partir do livro de Adam Smith, é a partir desse livro, publicado no século XIX, e que alavanca a segunda revolução industrial e que alavanca a terceira revolução industrial, e que alavanca também a indústria bélico-armamentista e a indústria também da exploração da galáxia, da Via Láctea, do universo. É isso que faz com que aconteçam os grandes impactos ambientais. A busca por ter o poder e o domínio do mundo e do universo. E isso já estava, de alguma forma, inscrito nas páginas do livro de Adam Smith, Causa e Natureza da Riqueza das Nações, né? E que daí, inclusive, o conceito de Estado-nação se amplia a partir do modelo jurídico-político, na qual alguns políticos, alguns que estão no poder, se tornam assim como senhores de um grande reino que precisa ser, de alguma forma, explorado para supostamente dar bem-estar social para todos os seres humanos, quando, na verdade, nem sequer um bem-estar social, porque os grandes ganhos do PIB não chegam, não alcançam a população da classe trabalhadora e as pessoas comuns, os pobres mortais como nós, né? Aqui, já no segundo capítulo do texto, né, já apresenta uma outra visão, uma outra perspectiva, que é sobre a mídia no contexto do incidente. Eu chamaria de incidente, não, dessa calamidade provocada por alguns seres humanos, né? O Brasil possui um grande histórico de desastres ambientais atrelados à mineração. Aqui eu volto de novo, temos que abrir as páginas do Código de Mineração, como elas são regidas, como que elas são, quem que financia isso, e como vai ser materialmente a prospecção. E aí está nos códigos de mineração. Já vamos fazer um vídeo para trazer esses esclarecimentos para vocês e para as pessoas que vão nos assistir aqui através do canal, né? Em momentos de grandes tragédias, a mídia possui um papel relevante com o seu poder de divulgar e influenciar a opinião pública. A mídia deveria, de fato, fazer isso, né? Mas a mídia não informa ninguém. E eu, às vezes, eu tenho muita pena das pessoas que assistem, por exemplo, a Rede Globo, que assistem o Jornal da Cultura, que assistem esses jornais da CBN, e eu tenho muita pena dessas pessoas, porque essas pessoas ficam com uma informação que desinforma e que não coloca elas no modo pensamento, no modo reflexão, coloca elas como meros consumidores de palavras emuladas por aqueles que se dizem os sabedores dos acontecimentos. E aí, justamente, parece ser, na segunda parte desse texto, parece ser a crítica que as duas pesquisadoras que escreveram isso aqui junto com os organizadores, sobre a cidade engolida, é justamente isso que elas vêm colocar como ênfase, né? As reportagens e os meios de comunicação escolhidos para recorte do conteúdo, considerados a partir do papel fundamental da mídia como mediadora do direito à informação, vamos atender a isto de direito à informação, né? O direito à informação, sendo que a maioria das pessoas aqui no Brasil são desinformadas.
E a desinformação também é um projeto, assim como o projeto de educação, porque se não há uma educação de qualidade, também não haverá uma chegada de uma informação fiel, fidedigna, assaz, real, nas suas causas e consequências. Exercendo como mediadora do direito à informação, exercendo sua influência nos estratos da sociedade, no relato dos eventos, corroborando com um acesso eficaz à realidade dos fatos. O conteúdo fornecido pela mídia facilita o processo de comunicação e informação em situações de desastres, ocupando um espaço importante no processo de disseminação, né? Então, aqui já fazem sobre a questão ambiental que ganha vozes na mídia, legitima o discurso ecológico e seus múltiplos atores. Na verdade, gente, vamos falar, as mídias, os jornalistas brasileiros, para não dizer o 90%, mas a grande maioria, eles estão a serviço dessas grandes corporações que estão aqui no Brasil, nesse exato momento, depredando o solo, o subsolo da terra, a fim de levar essas que eles chamam de commodities, a fim de levar essas riquezas da nação, do Estado-nação Brasil, para fora. Normalmente vai para onde? Vai para os países colonialistas. Quais são os países colonialistas? Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, o Japão, a Austrália, os países nórdicos, são países colonialistas. Por que eles são colonialistas? Porque eles já estiveram invadindo, ocupando terras em grande parte do globo, em 70% da porção de terra que o globo terrestre possui, para justamente alavancar um sistema econômico que depende diretamente das matérias-primas que dessas terras foram confiscadas e que continuam sendo confiscados. Vamos falar, a visita do presidente Macron da França aqui no Brasil foi novamente para autenticar uma confiscação de recursos para serem levados para a França e para os países que são ou que estão atrelados ao modelo econômico francês. Então, gente, nós temos que falar as coisas como elas são, não como muitos dizem, mesmo aqui no texto. A gente tem que aprender a ter um olhar crítico também sobre aquilo que se escreve, ou aquilo que se lê, né? No caso da Braskem, a mídia vem exercendo um papel fundamental de informar e propagar informação à população. Vale ressaltar que, desde o início do desastre, os jornais foram as principais fontes de informação dos moradores e se viu como simplificador das informações disponíveis nos laudos e relatos de especialistas. Porém, é notório que as informações se concentram ou se concentraram na mídia local, e pouco foram as reportagens em caráter nacional sobre o afundamento dos 5 bairros da cidade de Maceió, que é o que nós estamos conversando hoje, né? Neste momento, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre um desastre que ainda continua e que não foi resolvido. Esse desastre não foi resolvido. Não está sendo resolvido e acho que não vai ser resolvido porque existem interesses muito grandes, principalmente da Braskem, aliada às grandes corporações que estão, nesse momento, aqui, enquanto eu estou falando, estão extraindo minério da Amazônia Legal, estão extraindo minérios no sul do país, estão extraindo minério em Minas Gerais, no Espírito Santo, e vai saber em quantas outras regiões do país, para não falarmos de Santa Quitéria, no Ceará, com a questão da central nuclear, né? Aqui, bom, depois continuam os procedimentos metodológicos para analisar o caráter que a mídia possui para repassar as informações, né? E aqui vocês, quem quiser ler com mais detenimento, com mais detalhes pormenores, podem parar nas categorias de análise. Gente, esse texto é muito bom para quem, inclusive, está estudando geologia. A geologia é uma ciência que trabalha para o capital.
Isso aqui eu quero que fique muitíssimo claro, muitíssimo. Eu vou até abrir aqui a minha carapela para ver se vocês veem. Está um pouquinho escuro, porque já está caindo o crepúsculo. Deixa eu acender a luz aqui, né? Para ver se a gente consegue enxergar melhor, né? Falando de, falando de energia, né? Enfim, que não é energia limpa, né? As usinas e todos esses empreendimentos não trazem nem energia limpa, nem clara, nem suave. Né? É, a questão é que tem muito assim, que as grandes mídias no Brasil, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque já canso de falar, mas não vou cansar de repetir. As mídias no Brasil, elas estão completamente amarradas às grandes corporações que hoje, inclusive, desde o Estado, governam esse país, falando exclusivamente do Brasil, né? Para não falar dos outros países da América do Sul, que ainda continuamos a ser colônia, porque o Brasil é um país colonial, é um país medieval, é um país feudal, né? É um grande fazendão, continua sendo um grande fazendão. A gente não saiu, inclusive, das premissas que os economistas do século XIX dispuseram para que esse programa, que hoje chamam de progresso e desenvolvimento, parasse. E nem sequer a retórica do governante, dos governantes, mesmo do chefe do executivo, ele continua se deslizando na esteira dessas retóricas, dessas narrativas, que vamos ter o PIB mais alto, que a economia vai aumentar, que a economia vai ser saudável, que a economia vai alcançar todo mundo, e que para quem já está acima dos 50 anos, que nem eu, a gente vem desde criança ouvindo essa lenga-lenga, e até hoje nós estamos vendo que não está dando em nada, e as pessoas estão cada vez mais escravas desse sistema corporativo existente, mesmo dentro dos estados. Então, aqui eles fazem análise dos portais, dos sites no Google, na internet, né? E analisa assim, vocabulários, né? Aqui eles têm, inclusive aqui vocês podem ver, já se fazem alguns cálculos, né, que eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente tenta ser o mais didático possível para que você entenda que a situação está muito mais calamitosa e desastrosa do que eu, você e todo mundo acha. Né? Então, aqui tem vários infográficos, né? Tem um dendograma com os estudos sobre a questão da Braskem em Maceió, que supostamente já passou pela mídia, mas a mídia até hoje tem calado, tem silenciado sobre esse assunto e sobre como está sendo ainda levada adiante a questão tanto da continuidade da exploração da salgema e também de como estão sendo tratadas aquelas quase 20 mil famílias que ficaram sem nada, né? Eu vou parar aqui, inclusive aqui fala sobre a G1, de como foram veiculadas as informações, né? Aqui tem uma série de dados, de números que tem a ver justamente com os laudos técnicos referente a como as mídias têm tratado do tema da Braskem na cidade de Maceió, né? Então, resultados, né? Os bairros, elaboração, tem muito texto, muita informação que valeria detalhar, mas que quando a gente faz aqui no canal, a gente trata um texto, seria impossível ler 174 páginas, porque a gente ficaria 3, 4 horas, porque a gente sempre vai se detendo em alguns planteamentos que eles fazem através da escrita, através da língua, da própria gramática lexical que eles utilizam, porque trata-se de um documento. Isto aqui é um documento importante, pelo menos para quem possa ter um pouco de noção sobre o que ocorre, é um documento importante para que você, brasileiro, brasileira, se prontifique a ter uma consciência maior em que mundo que nós estamos e como tudo está sendo regido por uma falácia progressista
que só traz mais destruição e que com certeza vai trazer muito mais, maiores intensidades destrutivas na medida em que os governos não tomam conta do recado, né? Então, aqui tem vários resultados desde várias perspectivas, um leque amplo que fala sobre como as notícias, né, vem inclusive com referências bibliográficas, a Constituição Federal, enfim, tem muita coisa aqui para vocês perceberem, muita coisa para vocês de interesse também da sociedade como um todo, né? Aqui depois, no capítulo 3 traz a, a, como as organizações foram, as organizações sociais, né, foram se organizando para chamar a atenção ainda mais sobre esse desastre e as ocorrências, né? Então, eventos extremos que causam grande impacto social e econômico costumam afetar a população em diferentes momentos, né? Num período maior de tempo, os impactos negativos se relacionam aos transtornos psicossociais e comportamentais, intensificação de doenças crônicas, desnutrição ou ainda problemas para a reconstrução da infraestrutura local. Acho que também está novamente batendo com a grande tragédia que se apossou do Rio Grande do Sul, né? Compreender esses impactos é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas adequadas. E eu diria que, antes de mais nada, tem que haver um programa de ação concreto, que o governo, por exemplo, não está fazendo. Gente, eu vou falar de uma coisa. A ministra do Meio Ambiente, esses dias atrás, semana passada, aliás, ela fez ela aceitou uma entrevista no ICL, né, no Instituto Libertas, né, do Eduardo Moreira, né? E a gente vê pela narrativa, pelas coisas que se falam, que ela não traz nada de concreto, senão abstrações em relação às catástrofes climáticas ambientais que ainda estão acontecendo e vai acontecer ainda em maior proporção e envergadura. Então, se quando uma pessoa que está à frente de uma instituição, de um ministério, como o Ministério do Meio Ambiente, não traz coisas concretas, a população também se sente completamente afetada psicologicamente, porque hoje a questão climática ambiental já está na voz do povo, já é parte do dia a dia das pessoas. E as pessoas empobrecidas desse país, que são mais de 80%, segundo a auditoria da dívida pública, essas pessoas não sabem o que fazer. Essas pessoas não têm, elas esperam algo de lá de cima que venha para baixo para elas tomarem conta do recado. Mas nada de lá de cima vem, senão apenas retórica, discursos, e nada de um plano concreto de ação se acontecer uma seca fudida, desculpe a expressão, mas uma seca fudida, ou virem chuvas muito mais extremas, catástrofes pluviométricas muito mais extremas que aquelas que Santa Catarina e Rio Grande do Sul viveram em conjunto. Não tem um plano de ação. Que dirá, então, um plano de ação para evitar a subsidência de regiões onde está sendo explorado, inclusive, o próprio petróleo? Porque as pessoas pensam que vão cavocando o subsolo oceânico e não acontece nada. Acontece sim, porque enquanto mais você cavoca com aquelas assim, enormes máquinas, que são máquinas que também foram construídas a partir de outras matérias-primas que vai saber de onde que elas foram retiradas para construir essas maquinárias enormes, essas plataformas, é ferro, é zinco, é titânio, é cádmio, são elementos químicos que funcionam justamente a serviço do capital. Porque a química, a geologia, a própria física trabalham para o capital, elas não trabalham para o bem-estar da população. Isso que as pessoas têm que perceber, que essas ciências duras não trabalham
para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos na Terra. Elas trabalham para gerar uma função específica que gera competitividade, lucros e resultados rápidos e eficientes para eles, mas não para nós. O Brasil pode ser o maior exportador de petróleo do mundo, mas a qualidade de vida das pessoas não melhora, ou estagna ou retrocede. Normalmente estagna. Então, a realidade política social do país, junto com as questões climáticas ambientais, elas são juntas, elas não são separadas. Só que enquanto você tenha esse modelo de pensamento de economia secular, como que nós vivemos, essas características socioambientais disfuncionais, elas vão continuar. E elas não vão continuar assim, tipo, aconteceu em maio o Rio Grande do Sul, parou de chover, não vai chover mais. Não, isso aí vai ser recorrente. Em qualquer momento vai chover de novo e vai causar mais desastres. E vai chover em São Paulo, e vai chover no Rio de Janeiro, e vamos ter uma seca fodida, como já está acontecendo essa seca, já chegou inclusive no Xingu. E Belo Monte é o símbolo da devastação total do Brasil. Belo Monte, que foi tão discutido, inclusive eu morava em São Paulo, naquela época se faziam inclusive manifestações na rua contra o Belo Monte. E aí o que Belo Monte hoje destruiu um ecossistema inteiro. E as pessoas que vivem em Altamira continuam pobres, esquecidas e abandonadas. Então, não é o aumento da produção econômica de um país que vai fazer com que a vida das pessoas melhore. Não! Isso que custa tanto poder falar dessas coisas, gente, custa tanto poder conscientizar. E aí as pessoas que não têm informação alguma, ou que têm uma informação medíocre, dada por essas mídias medíocres, jornalistas medíocres, políticos medíocres, e até cientistas medíocres que se vendem para o capital, porque não é que a ciência ela é bonitona, e ela está a favor, não. Grande parte da ciência trabalha para o capital, é por isso que nós estamos vivendo essa catástrofe, porque tudo funciona é, ou é funcional a esse modelo econômico sistêmico de depredação da terra, do solo, do subsolo, para garantir que uma pequena porção de seres humanos nesse mundo se tornem o senhorio, hoje, praticamente, do planeta. Essas são coisas que nós temos que entender, e por isso que os moradores, você que acha que está ganhando muito, ou que o país vai ganhar muito com a exploração da bacia, com a exploração de petróleo da bacia amazônica, porque infelizmente a gente que anda por aí, na vida digamos, nessa vida empírica, eu já tenho ouvido de pessoas que não têm conhecimento de nada, que dizem, que alegria, vamos ter mais petróleo, mais carro, mais gás, mais poluição, mais. Que essas pessoas não sabem, essas pessoas não têm ideia do que significa isso. E a gente está há muitos anos, inclusive outros colegas, outras pessoas, outros companheiros, camaradas, que eles já vêm, inclusive, há anos falando sobre isso, e entra por aqui, sai por cá, e ainda esperam que os políticos, que o ministro, não sei de onde, diga o que a população tem que fazer. Não é a população que tem que tomar as rédeas do assunto, a população tem que ser autônoma referente a esses problemas, porque como fala aqui essa parte do texto, após os desastres, o que sobra é só assistencialismo, sobra só isso. E as pessoas esperam que os danos ocasionados por essas grandes empresas, pelos políticos locais, como no caso do próprio senhor Lira, que ainda é o bambambam em Alagoas, junto com a família Collor, parem de uma vez de se tornarem o senhorio. E para isso, a população precisa se movimentar. Se a população não se movimenta, vamos passar mais 500 anos de colonialismo, que é o que nós estamos vivendo no Brasil. Porque o Estado, ele é colonial, ele continua sendo o formato inicial das capitanias hereditárias.
A capitania hereditária era a forma de Estado no século XVI e XVII. Para quê? Para a extração de madeira, de matérias-primas, commodities, de minério, de ouro, de prata, de metais preciosos e de metais pesados. E o Estado hoje é gestor e administrador desse capital. Mas já foi assim antes. Isso que as pessoas, isso que eu que vocês entendam, já foi antes. E não estou falando porque eu esteja especulando, existem registros históricos que falam abertamente sobre isso. Acho que tem uns bichinhos aqui atrás. Aqui atrás, às vezes, vem umas araras aqui a pousar aqui nas árvores, aqui em casa. Bom, nós estamos aqui na terceira parte desse livro, desse texto aqui, que é interessante, justamente chamando a atenção sobre como os moradores, de alguma forma, estão se organizando ou já se organizaram para poder contestar essa compensação socioambiental que, como o próprio texto já fala, e como eu já falei um pouco antes, já li, inclusive, eles ainda estão descontentes, insatisfeitos com as formas de compensação, de realocamento de moradores e de uma forma e de um subsídio, né? Então, e o texto reflete isso, né? Inclusive aqui tem uma outra parte que eu quero parar aqui. Ó. O processo de marcação, zelagem, de áreas que deveriam ser desocupadas foi gradual, né? De acordo com os relatos, levou vários meses para o conhecimento da real extensão do problema. Enquanto isso, ruas vizinhas das áreas zeladas enfrentaram muitos problemas sociais, falta de segurança, transporte, fechamento de comércio local. As lideranças da comunidade relatam que se reuniram com a Defensoria Pública para agilizar a marcação de algumas residências que ainda não estavam no mapa de risco. Isso porque a desocupação de residentes próximos levou a uma situação caótica em relação à falta de segurança e paralisação de serviços sociais básicos. Precariedade no transporte público, na saúde, na educação e em todos os sentidos aos que ainda residem ali. A nossa região aqui já tem o relato que eu comentei desde o início, que são os testemunhos diretos que essas duas pesquisadoras, junto com os organizadores desse texto, decidiram imprimir para que os vizinhos, os moradores da região tenham voz, tenham um espaço de elas comunicarem o que elas sentem, né? Eu gostaria muito de conhecer alguém que tenha essa capacidade, de algum morador daquela região que venha um dia para o nosso canal. Inclusive, eu estou fazendo isso para causar esse magnetismo, de chamar alguém e falar assim, puxa, eu sou daqui, posso falar o que nós... Porque seria muito mais interessante para a gente que um morador, essa pessoa que sofreu e que sofre ainda com essa estripúlia, venha e ela comente com sua própria voz, com sua própria fala, o que está acontecendo, inclusive hoje, aqui, dia 4 de junho de 2024, na região de Maceió, Alagoas. Enfim, eu só vou fazer aqui, para não me estender muito, disse aqui, nossa região aqui ela é beneficiada, o agente comunitário médico ele conhece a vida da família inteira. Essa região aqui, ela tem uma valorização por metro quadrado que as políticas de inclusão geram. A partir do momento que as áreas iriam sendo realocadas, o poder público, através das unidades de saúde, tirou a equipe de programa de saúde da família. Pessoas idosas, doentes, a maioria desses moradores, 60%, sobrevivem dos benefícios previdenciários do INSS, seja aposentado ou por invalidez. Olha só que interessante aqui. A faixa de Gaza é essa. A partir das 8 acabou. Você não precisa nem toque de recolher. Olha, eu vou marcar aqui esse trecho aqui, ó. A faixa de Gaza é essa, né? Eu lembrei de um juiz que falou que a faixa de Gaza brasileira era o Mato Grosso do Sul, devido aos parentes indígenas que estão em situação de estrada, numa longa faixa de quase 200 quilômetros, onde parentes Guarani e Kaiowá estão ainda
morando em situação de estrada, e um juiz do Supremo Tribunal Federal, não lembro quem foi, mas que eu li num texto sobre, ele chegou a falar que a faixa de Gaza brasileira era o Mato Grosso do Sul. Aqui já nós temos outra faixa de Gaza. Gente, faixa de Gaza, o Brasil inteiro é uma grande faixa de Gaza, principalmente a região litorânea, que eu pessoalmente conheço quase toda a extensão de rota litorânea, desde a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, até Fortaleza. E aí vocês, se fizerem uma excursão, né, uma expedição de carro, vocês vão ver que subindo da Lagoa dos Patos, do Rio Grande do Sul, até Fortaleza, do lado esquerdo está a miséria, a pobreza, e do lado direito estão aqueles que acham que é a Cancún, né, que agora está virando moda, né, a cancunização da, do litoral brasileiro. Aliás, eu vou procurar nos meus textos em Google Drive que eu tenho a história de Cancún. E eu vou colocar também, vou procurar e vou colocar aqui no nosso canal, porque todo mundo acha Cancún, no México, muito lindo, mas a forma com que foi construída artificiosamente e de forma ilegal e criminosa no México, a tal de Cancún, é uma coisa de estarrecer os nervos e até, inclusive, a pessoa mais quieta do mundo pode se tornar, inclusive, uma insana, porque foi insano o jeito que Cancún, no México, foi construída. Já já vamos falar sobre isso, já que está de moda a cancunização, a miamização, né, do litoral brasileiro por causa de um sátrapa, que não vou falar o sobrenome dele, que é o relator da PEC número 03 sobre a questão do litoral. Enfim, justamente fazendo uma junção com o texto que eu estou falando, quer dizer que Maceió também, toda a orla vai ser privada também. E aí, como que vai ficar a questão da subsidência dos territórios, dos terrenos ali, que chegam, inclusive, como eu mostrei no mapa um pouco antes, o mapa que está no texto. Isso também eles vão dar conta do recado? Uma boa pergunta. Bom, bem-vindo à nossa faixa de Gaza, né? Além dos problemas vivenciados por quem ficou por mais tempo nos bairros atingidos, aqueles que saíram também enfrentaram grandes problemas. Não houve preocupação por parte dos órgãos públicos. Não houve preocupação em relação ao emprego e transporte. Quem morava em Palafitas, por exemplo, recebeu R$ 80.000 para sair da área de risco. Configurou-se uma situação de êxodo para a constituição de moradia em casas em bairros mais afastados, como o Tabuleiro. E aqui tem a deponência de mais um morador. Mas cadê o emprego? Cadê o dinheiro para o transporte? Para o transporte? Olha só que situação miserável. Aí vai ficar dentro da casa com a barriga vazia. Olha, eu vou até marcar esse texto aqui, né? E até eu vou colocar, inclusive, como exemplo do que está a seguir nesse nosso encontro sobre Braskem e a cidade de Maceió. Outro problema verificado é a manutenção do padrão de vida da família. Com o aumento da demanda em outros bairros, Maceió sofre com a inflação imobiliária. Os primeiros moradores realocados ainda tiveram a oportunidade de encontrar imóveis com o padrão similar ao seu, em que o valor da indenização seria suficiente, mas a demora a receber as indenizações impossibilitou tal agilidade por parte de muitos moradores. Além disso, a forma gradual em que as áreas foram demarcadas, entrando no mapa de risco, fez com que muitas famílias demorassem a terem ciência que precisariam sair de suas residências. Com isso, os preços dos imóveis valorizaram de tal maneira que muitas famílias não conseguem mais adquirir um imóvel equivalente ao seu com o valor da indenização. Que dirá hoje, então, que os imóveis aumentaram de uma forma absurda, estratosférica.
Hoje, um aluguel mais barato em qualquer canto de qualquer cidade não é menos de R$ 1.000. Imaginemos, então, o preço para você adquirir um imóvel equivalente ao valor da indenização né, que foi pressuposto entre a Braskem e alguns políticos locais com o Ministério Público. Olha, e aqui tem mais uma deponência. Hoje, o dinheiro que eu recebi vai dar mal para comprar a casa que aluguei, que aluguei. Porque quando eu firmei esse contrato do aluguel com o proprietário, ele me disse: olha, o valor da minha casa é X hoje, amanhã tem que sentar para conversar. E hoje ele já está colocando aí um valor que eu estou recebendo de indenização juntamente com danos morais. E eu ainda não tenho condições de comprá-la. Aí tem mais um testemunho. Isso está impactando o mercado imobiliário. A gente não enxerga, mas a gente está impactando. Aonde vão chegar os impactos? Você não sabe se vai ter uma reação em cadeia de outras minas que estão por perto. Pois é. A lei da oferta e demanda, nessa situação inteira, é posta em prática, sendo visualizada uma adequação do mercado, por meio de reajuste dos preços associados ao valor do imóvel acrescido de um valor por danos morais recebidos pelos atingidos pelo incidente. Com isso, em muitos casos, o bairro escolhido para a mudança não tem a mesma estrutura de apoio comunitário que o bairro atingido oferecia. Aí tem mais um depoimento. Então, eles procuraram aqueles bairros mais simples para, com aquele dinheiro, comprar o seu imóvel. Ou seja, quer dizer, as pessoas que estavam naqueles bairros antes da subsidência, antes do afundamento do solo e do subsolo, elas estavam numa região que tinha uma incidência imobiliária muito melhor que aqueles que é onde elas foram parar depois. Além de estarem longe da cidade, como os próprios depoimentos afirmam nesse texto, elas receberam um valor que não alcança nem sequer para comprar o próprio imóvel, ou, em muitos casos, compra o imóvel e fica passando fome o mês inteiro. Então, vocês veem a correlação totalmente incoerente entre uma coisa e a outra. E aí que vem a pergunta: quem são os que negociaram isso? Porque isso foi uma negociata. Isso aí é uma negociata. Para quê? Para dizer logo, olha, dá um dinheiro para esses pobres diabos aí, né? E aí nós continuamos com o nosso negocião, né? Então fica essa coisa, né? Meio como um substrato de todo aquele incidente que aconteceu, que chamou a atenção da opinião pública, mas que nos bastidores é, é, vão se colocando ingredientes para abafar a situação. Então, dá para esse povo aí qualquer coisa que está tudo certo e nós continuamos, né? Então, aí fica a pergunta, onde o poder público realmente tem uma incidência acima do que aqueles grandes corporacionistas, se podemos chamá-los assim, e dos políticos que apoiam esse tipo de, 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 de estripúlia, de imprudência, digamos assim, de falta de decoro, de ética. Onde que estão? Quem que negocia? Como que são negociados esses subsídios para essas pessoas afetadas, né? Lembremos que o estado de Alagoas é um estado pobre. Maceió é uma cidade pobre. O Nordeste, ele é pobre. Ele é empobrecido. Ele é feito de pessoas empobrecidas, que historicamente foram pessoas que um dia foram escravizadas. Então, o Nordeste continua sendo visto como aquela coisa, né, de quarto ou quinto plano, né? Porque se tivesse acontecido com pessoas de classes altas, de classe média alta, suponhamos num bairro de São Paulo como Moema, né, como Itaim Bibi, como Pompeia, Higienópolis, vocês acham que o tratamento seria igual que deram a esses moradores simples, pessoas mortais como eu e você? Fica a pergunta aqui para vocês responderem, né?
O padrão de vida alterado também tem relação com o valor do aluguel oferecido. A Braskem pagou R$ 5.000 por residência para a mudança e R$ 1.000 por 6 meses de aluguel, gente. Isso aí. Contudo, nem vou falar nada, né? Contudo, o valor dos aluguéis no município também sofreu aumento, o que levou muitas famílias a reduzirem seu padrão de vida ou arcarem com a diferença no valor, o que também prejudica ou prejudicou ou ainda está prejudicando o orçamento familiar. Aqui tem mais é, um, uma deponência aqui, né? O termo de acordo não prevê proporcionalidade. Você pode ser a maior mansão aqui. Você vai chegar a 5.000 para fazer a mudança e mais R$ 1.000 para alugar o imóvel. Poxa, lutei a vida toda para dar esse conforto à minha família. E eu vou sair agora e eu vou botar a minha família num cubículo de R$ 1.000? Aí tem outro testemunho. Teve que sair com R$ 1.000 quando muitas casas valiam muito mais do que isso no aluguel, né? Para o promotor, abre aspas, no acordo não é pré-estabelecido nenhum valor. Nós estabelecemos que a Braskem tem a obrigação de fazer a indenização de forma justa. Se ela não fizer de forma justa, ela está descumprindo o acordo. Aí a gente teria que ler o acordo, né? Eu não li, né? Então eu não posso falar nada ao respeito. No entanto, os danos psicológicos são enormes, além das doenças psicológicas, como depressão e ansiedade, muitos moradores perderam suas vidas com esse problema. Aqui tem mais testemunhas aqui, né? Muitos perderam suas vidas e o psicológico foi abalado. Não é fácil você deixar a sua casa ou aquilo que você construiu. A gente está conversando com bastante moradores e todos relatam dano psicológico grave, muito sério. Hoje nós viemos para o bairro de Bebedouro, saindo do mapa de Maceió, numa situação dessa. Pessoas que já tiveram problemas psicológicos, cardíacos, até morreram algumas pessoas. Isso é uma situação muito desagradável. Mais um depoimento. Hoje nós estamos, digamos, que num purgatório, uma pré-morte. A verdade é que é uma pré-morte. Sabe a faixa de Gaza bombardeada? Mais uma vez a faixa de Gaza. Somos nós, exatamente daquele jeito. Hoje eu consigo conversar com você. Hoje eu consigo dar uma entrevista sem chorar. Mas aqui tem mais outras. Você investir na sua casa, colocar o lazer, como na minha casa tinha. Nós tínhamos uma piscina e uma área de lazer maravilhosa. E hoje, que eu não tenho, mais uma. Capacidade de destruição dessa empresa e é uma coisa inimaginável. Mais outro depoimento. As pessoas aqui no bairro, elas estão de um jeito que se você dizer, tem um carro da Defesa Civil ali, está causando um pânico terrível. Já teve pessoas aqui no bairro que se suicidaram. Pois é. Com isso, a maior reivindicação dos moradores é sobre o valor definido para os danos morais. De acordo com os relatos, houve uma primeira ação do Ministério Público que estipulava o recurso indenizatório em R$ 100.000 por pessoa, relativo à indenização por danos morais, além do pagamento dos danos materiais. Após negociações com a Braskem, ficou definido o valor de R$ 40.000 por residência, independentemente do número de habitantes e do tempo de vivência naquela casa, ou seja, do impacto que a realocação provocou em cada um. Aí tem um testemunho. Não dá para atender a demanda de cada pessoa individualmente. A gente faz uma ação coletiva. O sentimento é de extrema injustiça. Não é justo que a gente seja chutado, seja varrido de onde investiu. E eu estava planejando viver toda a minha vida ali, criando os meus filhos e agora meus netos. E hoje a gente é banido, fomos banidos de um convívio que a gente tinha há vários anos. Mais um depoimento. Esse dano moral foi o maior dano causado de repente. Esse Ministério Público que pediu um dano moral de 100.000 por pessoa, arrumou 20.000 por casa. E a Braskem deu 40.000. Gente, estamos na página 50 e temos mais
um depoimento. E eu vejo isso, danos morais fixos, como uma ofensa, porque não existe dinheiro que pague o que nós passamos e estamos passando nas nossas comunidades. 40 mil por residência. Puxa vida, e os meus danos morais com 67 anos é um valor, o meu neto tem outro valor, os meus filhos têm outro valor, então são valores diversificados. Outro depoimento, 40 mil por família, se só tiver morando uma pessoa. Essa pessoa recebe os 40 mil. Se tiver também 10 pessoas, são 4 mil por pessoa. Um dos entrevistados relata que possui uma irmã com deficiência, PCD, possuindo nos últimos anos a ajuda de vizinhos no tratamento, bem como nos cuidados para a garantia de sua dignidade. E relata que, até você encontrar uma pessoa de confiança para tomar conta de uma pessoa com limitações psicológicas, físicas, e ser alguém que você confie, você não vai expor a vida daquela inocente, tudo isso, e eu agrego, aos danos morais. Mas aqui, se ele achar que ele está sendo prejudicado, ele não adere. Só que aí ele vai percorrer os caminhos normais, vai entrar na justiça contra a Braskem. Quem vai recorrer? Aí leva seus 20 anos. Sob a ótica dos moradores, o tempo para a conclusão dos processos impetrados na seara judicial é considerado uma motivação importante para o aceite do acordo, ainda que se considere injusto. Mais um depoimento. Se você não quer essa proposta, você entra na justiça, sabendo eles que na justiça você vai pesar 10, 15 anos nessa batalha. Tá certo? Sem saber se a gente vai ter um final feliz. E durante esse período, a Braskem não vai responsabilizar em pagar o aluguel social, e mesmo assim você iria viver na incerteza. Aí tem mais um depoimento embaixo. Eu fico com medo de um morador desses recusar a proposta e ingressar na justiça e esperar 10, 15 anos, talvez mais, e ser prejudicado por umas informações. Sabemos que a justiça no Brasil, ela não é leniente, ela não funciona na medida da proporção dos problemas que as pessoas exigem que sejam efetivadas. Tem mais um depoimento. Eles, moradores, segundo o promotor, não vão precisar mais entrar na justiça para provar que a culpa é da Braskem. Nada disso. Ele só vai provar o valor do seu imóvel. Mas é nesse ponto que inicia outro problema. Os moradores relatam que a avaliação das residências não foi um processo com critérios claros e justos. Tem mais aqui. No popular existe uma satisfação por parte daquelas pessoas que saíram bem compensadas e uma insatisfação por conta daquelas que estão sendo prejudicadas, abre parêntese, em relação à avaliação da casa. Eu insisti na norma brasileira de avaliação. Para a dificuldade, fica pedindo as notas fiscais para eu justificar a benfeitoria feita no imóvel. A benfeitoria está lá. Manda o assessor seu avaliar o imóvel. Mais um depoimento. Só quem lucrou nisso tudo foram as pessoas que moravam aqui no Beira Rio, que era tudo invadido, casa simples. Para o promotor, um problema recorrente foi a comparação que muitos moradores fizeram ao se comparar com o que o vizinho recebia, mas não o quanto realmente valia seu imóvel. Meu imóvel pode valer 100, chegou a 100, justo. Agora, o que não é justo é que o imóvel vale 200 e a Braskem quer pagar 100. Isso aí não é justo. Agora que vim avaliar a casa do cara, a casa não tem teto, não tem cerâmica, não tem porta, não é mais pintada, está só um esqueleto. Ele vai avaliar o quê? Me diga o que esse ser humano vai avaliar. Não é rir da cara da população. Aí, vamos lá, não temos mais padaria, não temos açougue. O que foi que eles fizeram? O maior problema aqui ainda é documentação. O pessoal se apresenta como morador, mas não tem prova nenhuma. Aí vem, a questão se agrava com a pandemia. A comunidade já sofria para ter contato com os órgãos públicos e acordos eram feitos sem consulta à comunidade.
Com o agravamento da pandemia, as reuniões presenciais passaram a ser remotas, o que aparentemente melhoraria o acesso à comunidade dificultou em muitos, pois muitos moradores não tinham acesso à internet, computador ou celular. Aí tem um depoimento. Muitos moradores não têm internet em casa, muitos não têm um computador, muitos não têm um celular para acompanhar. Isso dificultou. A pandemia ela veio para destruir o que já estava destruído. Ela chegou à vida da gente para piorar e muito mais para quem vive nessas áreas de risco e está desempregado. O sofrimento é muito maior, entendeu? A gente está vivendo a questão da pandemia, do emprego, do descaso. Por fim, há uma preocupação dos moradores no que concerne ao prazo estabelecido pelo Ministério Público para a consecução dos acordos. A gente estabelece o tempo máximo para se pagar todas as indenizações, que é dezembro de 2022. Todos os moradores devem ter conseguido as suas propostas, se vai fechar ou não, aí é a questão individual. Essa é a nossa luta, cobrar da Braskem mais agilidades. Porém, esse prazo desconsiderou os novos bairros que entraram no mapa de risco, e os moradores acreditam que isso deve ser revisto, pois, após esse prazo, as indenizações serão judicializadas. O Mutange hoje, infelizmente, já não existe. 100% dos moradores já saíram. Eu acho que ainda existem mais de 100 famílias que ainda precisam receber as suas indenizações. Mas eu não acho que ela, Braskem, vai pagar todo mundo. E eu também acho que botou 20 anos de justiça uma média. Eu acho que alguns de nós vamos ter que entrar na justiça para poder ter direito. Pois bem, pessoal, aqui tem muitos depoimentos que, inclusive, nos lembra, mais uma vez, a questão da Vale em Minas Gerais, após os desastres de Mariana e Brumadinho, né? Então, acontece, o Brasil é isso, infelizmente, as pessoas, em sua maioria empobrecidas, sofrem com as causas e as consequências, e a justiça leniente, acompanhado de um cinismo de parte dessas grandes empresas, fazem com que a vida dessas pessoas fiquem em retrocesso constante, inclusive promovendo mortes aleatórias devido aos problemas psicológicos. Então, muitas pessoas caem ou no álcool, na depressão, no suicídio, numa angústia constante de saber que elas não vão poder nunca mais terem as vidas que elas tiveram. Agora, é pensar que vai fazer a população esperar, vai esperar que a justiça faça alguma coisa, né? Inclusive, tem algo aqui, tem um depoimento aqui que eu vou marcar, né? Que diz: é algo inimaginável, mas o Ministério Público deixou isso a cargo da Braskem, ou seja, até hoje, quem está a cargo disso é a Braskem. E vocês acham que a Braskem, os grandes executivos, têm uma espécie de empatia com essas pessoas? Vocês acham que executivos empresários, executivos, eles têm empatia mesmo? Eu ficaria muito intrigado de alguém dizer: não, são pessoas com sentimento. Porque, para mim, empresários, todos eles, não têm sentimentos, por algo são empresários. Aliás, para terminar esse nosso encontro e não ficar muito longo, a palavra empresa, ela vem da colonialidade, da colonização, a empresa das Índias Ocidentais. E aí que eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que esses empresários do século XVI, XVII tinham empatia com os indígenas? Eles tiveram empatia com os escravizados que chegavam pelo porto do Rio de Janeiro? Vocês acham que eles tinham empatia com os boias frias nas grandes empresas sucro-alcooleiras, que começam inclusive no estado de Alagoas, no século XVII, XVIII, nos grandes engenhos, Pernambuco, na Bahia, Alagoas, etc. Vocês acham que essas pessoas têm empatia? Você acha que um grande empresário vai sentir essas vidas humanas, que vai lá? Vocês acreditam mesmo? E, inclusive, eu vou deixar essa pergunta para quem for assistir o vídeo até o final. Eu deixo essa pergunta, e vai servir, inclusive, de enquete. Eu vou fazer uma enquete.
através da comunidade do nosso canal. Vocês acham que empresário tem empatia, que empresário é altruísta? Ou vocês precisariam entender o verdadeiro significado da palavra empresa, empresário, empreendedor? Vocês acham que o empreendedor é empreendedor que tem grana mesmo? Ele é empático, ele é altruísta, ele é sensibilizado por esses testemunhos dados, no caso aqui da Braskem? Vocês acham mesmo que essas pessoas têm sentimentos igual que nós aqui? E eu vou fazer uma enquete, porque eu gostaria muito de saber esse pensamento, sabe? Porque às vezes a gente fica intrigado que nós ficamos o tempo todo fazendo frente a esses canalhas, né? Mas às vezes a população, por causa da grande desinformação que existe no Brasil, que é tenebrosa desinformação, o Brasil é 98% desinformação, assim como é 98% deseducação, deseducação, né? Então, às vezes é bom fazer essa pergunta. Você acha que empresário tem sentimentos? Você acha mesmo? Olha, se você achar que empresário tem, olha, sinceramente, não gostaria de rir, mas também é tragicômico, né? Pensar que um empresário dessas grandes empresas, Braskem, BlackRock, né? Essas grandes empresas de garimpos que estão minerando nesse momento, se eles são empáticos, se eles são altruístas, se eles têm sentimentos, se ele tem uma percepção, ou digamos esse termo que se usa muito, amorosidade. Vocês acham que essas pessoas têm amorosidade? Vocês acham que um político realmente pode ter amorosidade? Que ele tem sensibilidade, que ele é altruísta, que ele é empático, que ele, além de ser político, ele também é empresário? Vocês acham mesmo? Vocês acreditam nisso? Olha, vou terminar por aqui. O texto vai ficar na descrição do vídeo. Compartilhe esse vídeo, comente, deixe seu joinha aí, para não dizer like, né? Porque nós temos que também começar a desnorte-americanizar a nossa cabeça, né? Então, deixe seu joinha, deixe seu aí, né? Seu tudo bem, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, chame os seus amigos para discutir sobre essas coisas e faça essa pergunta à sua comunidade, ao seu bairro ali, a, a, a faculdade por onde você estuda, nos lugares que você trabalha, pergunta para as pessoas: você acha que empresário tem sentimentos, que ele tem sensibilidade mesmo? Vocês acham que todo esse mundo da esfera jurídico-política são pessoas como nós, que nos sensibilizamos, inclusive até com um pássaro? Você acha que eles têm essa sensibilidade? Gente, vou terminar promovendo essa enquete através do canal. Falou. Muito obrigado aí, pessoas. Muito obrigado a todo mundo. Ó, tem um Pix também aqui embaixo para que vocês ajudem aqui a gente, porque a gente, para fazer esse trabalho, a gente tem que parar, tem que ler, tem que estudar e tem que comer, tem que viver também, né? A não ser que a subsidência também um dia atinja todo o Brasil e a gente desapareça, assim como se fosse um vulcão, né, engolindo toda uma humanidade. Esperemos que a natureza ainda, pelo menos, tenha essa sensibilidade para conosco. Valeu, até a próxima.